Esse é o tema mais importante para nós, porque se refere ao nosso estilo de vida. Eu quero fazer hoje uma forma bem didática. Eu não quero só eu falar, eu quero que vocês falem, participem, porque, inclusive, se vocês puderem vir mais para frente, vocês vão participar, tá? Os que estiverem atrás, eu não sei por que motivo, o cristão pode sempre ficar bem atrás, né? Sentem aqui na frente, tá? Que olha, no começo da minha conversão, sabe como eu aprendi muito? Eu tinha um professor na escola dominical, um professor de jovens, que ele tinha um estilo de dar aula que todo mundo participava. E como a gente já sabia o estilo dele, a gente tinha até medo de não prestar atenção, de ficar disperso, porque ele praticamente não dava aula. A aula dele era fazendo perguntas, do começo ao fim. Então ele ia fazer a pergunta para um, fazia a pergunta para outro, fazia a pergunta para outro, e todo mundo já sabia que a qualquer momento ele perguntaria: fulano, o que você acha disso? Cicrano, está de acordo? O que é isso? Aquilo incomodava a gente, que a gente não queria passar vergonha. E se ele perguntar para mim, eu vou falar que não sei. Sorte de vocês que eu não sei usar esse estilo, eu não consigo. Eu nunca consegui usar essa estratégia de fazer a aula toda fazendo pergunta, não consigo. Às vezes eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, cada um tem um estilo. Eu nem dou tempo para a pessoa responder, eu já estou respondendo, não sei usar esse estilo, não sei. Mas a qualquer momento eu vou fazer uma pergunta, vou deixar você participar, tá? Porque assim a gente também aprende. E como aprende? Sabe qual um dos estilos usados pelo Senhor Jesus nas suas preleções? Ele responde, sabe quando ele respondia as perguntas? Fazendo outra pergunta. Jesus é chamado mestre dos mestres, o mestre por excelência. Ninguém pode ser o maior palestrante do mundo, ninguém nunca superou e nunca superará o estilo de Jesus. Aquele estilo simples, de homem do interior, de homem do campo, mas ao mesmo tempo uma forma tão culta, que deixava os maiores doutores da lei embaraçados. Então, às vezes queriam pegar Jesus em alguma perguntinha capciosa. Sabe como ele respondia? Fazendo outra pergunta. Aí, os seus interlocutores ficavam confundidos, não tinham resposta, ficavam de queixo caído. Pode reparar nisso, principalmente naqueles debates que Jesus teve com os fariseus ou os doutores da lei. Certo? Então vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês Atos, capítulo de número 1. Atos 1. O Jonas poderia acender essas luzes aqui, por favor? Hoje não temos projetor, pode acender tudo. Quero que vocês tenham iluminação para olhar os textos. Que isso, como eu já falei, é importantíssimo para a nossa vida. Salvação, com certeza, é o assunto mais importante. E disso depende, é claro, da nossa vida eterna. Santificação, nem se fala, porque sem a santificação, ninguém verá Deus. E sem esse assunto que nós vamos falar hoje, nós nem estaríamos aqui. Olha só, então é importante, não é? A salvação é importante, que dependemos dela para ter a vida eterna. A santificação também, porque sem ela ninguém verá Deus. E esse assunto de hoje é tão importante, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Você vai saber por quê. Atos capítulo 1, nós vamos falar da ascensão de Jesus. Lembram-se que na semana passada nós falamos da morte dele e da ressurreição e dos fatos que aconteceram. Quinta-feira, eu sempre gosto de trazer uma sequência. Quinta-feira, para quem esteve, nós falamos sobre o suicídio de Judas e a diferença ou as diferenças entre remorso e arrependimento. Quem veio na quinta pôde aprender bastante que arrependimento é diferente de remorso. E o arrependimento é tão importante que é uma das condições para a nossa salvação.
Tem duas condições da salvação, que são quais? Quais são as condições para a salvação, gente? Perdoar é condição essencial para recebermos perdão na nossa vida cristã e para nós sermos salvos. Duas coisas, quais são? Fé. Não, isso são condições para a gente ter uma vida cristã, para a gente receber perdão. Amor já é uma consequência, né, da pessoa que é salva. A pessoa que é salva mostra o fruto do amor. A condição para a gente ser salvo, duas coisas, quais são? Aceitar Jesus. E eu aceito Jesus através do quê? Para mim aceitar Jesus do quê? A palavrinha pequenininha de 2 letras, mas que é tão essencial, é a base da nossa vida. A fé. Olha, a fé está sumindo. Jesus mesmo falou: porventura encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Porventura, será que ele vai encontrar fé? A fé está se extinguindo, a fé está entrando em extinção, né? Quase nunca usamos a fé. Hoje nós temos tantos recursos tecnológicos. Por exemplo, antigamente a gente orava mais. Hoje, com o uso da tecnologia, a gente ora menos. Por exemplo, você que tem filho, seu filho sai de madrugada, sai à noite, da meia-noite, 1h, não está em casa. Você fica preocupado. Antigamente a gente começava a orar: Deus, onde estiver meu filho agora, toca, protege e tal. Agora hoje o que nós fazemos? Filho, onde você está? Está tudo bem? Ah, sim, pai, estou aqui. A gente usa a tecnologia, já não precisa tanto da oração, da fé, né? Então a fé vai sumindo, né? Há tantos recursos disponíveis aí que a gente acaba deixando de usar o principal, que é a fé. Agora, então a fé é uma das condições para a salvação. Segunda condição, arrependimento. Eu expliquei bem na quinta-feira o que é arrepender-se. É mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de vida. Você está indo para uma estrada e de repente você meia volta, eu vou ver, vai para outro, volta, vai para o outro lado, para outra direção, porque aquele caminho você sabe que vai conduzir a um abismo. E o arrependimento também é consequência da fé. Um é consequência do outro. Você teve fé em Jesus, você se arrepende da vida que você levava. E você só se arrepende através da fé. Uma coisa ligada com a outra. É impossível desassociar-se. Agora, isso aqui, gente, também é essencial na vida cristã. Eu vou falar já. Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir.
Queridos, uma pergunta: quem crê de verdade nessa palavra aqui, que é uma palavra sobrenatural, escrita em um espaço de 1500 anos, por mais de 40 homens, em condições, situações, lugares diferentes? Uma palavra que só no Antigo Testamento tem mais de 3.000 profecias a respeito de um homem que viria ao mundo, contando características, detalhes mínimos, detalhes bem detalhados da vida desse homem, e que nenhum desses detalhes falhou. Todos se cumpriram quando Jesus veio ao mundo, e os fatos que esse próprio Jesus falou, narrou, estão acontecendo, e alguns ainda vão acontecer. Quantos têm a loucura, a coragem de não acreditar num livro desse? Ninguém, né, deixa de acreditar, palavra por palavra, porque nunca nenhum livro na história foi escrito contendo mais de 3.000 previsões. É como se hoje eu falasse: vou escrever um livro e eu vou falar da história de um homem que vai nascer nesse mundo daqui uns 2.000 anos, 1.000 anos, 3.000 anos. Ele será assim, assim, vai acontecer isso. Vou nesse livro falar sobre eventos que vão acontecer. Vai acontecer isso, vai ser assim. Quando nada disso tinha acontecido. Aí passam-se 1.000 anos, esse livro continua guardado, já é uma coisa sobrenatural, esse livro permanecer guardado, permanecer existindo, e depois de 2.000 anos, ele não começa a acontecer as coisas que foram faladas naquele livro, escritos há 3.000 anos atrás. Ninguém seria louco de dizer: olha, esse cara que escreveu esse livro aí é mentiroso, é um louco, ele roubou essa coisa aí. Escrever é fácil, as pessoas dizem: papel aceita qualquer coisa, mas vai tentar você escrever um livro como a Bíblia? Ninguém. A Bíblia não é um simples livro, ela contém revelações, ela contém coisas que nenhum outro livro contém. A Bíblia, olha, é infalível. E quando, olha, isso aqui agora, eu já li esse texto aqui quase uma centena de vezes. Agora, repare bem, último versículo, que o anjo disse aos discípulos que estavam olhando Jesus subir nas nuvens. Ó, uma base para a gente acreditar na volta de Cristo. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quer dizer que se ele subiu assim, ó, como que ele subiu? De repente surgiram, tendo dito isso, falando dos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. As últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos aqui na terra. Tendo dito isso, foi elevado, ele foi subindo nas alturas, foi subindo, igual um balão. E eles ficaram olhando ele subindo nas nuvens. Aí o anjo aparece, 2 homens vestidos de branco aparecem. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Quer dizer que ele vai voltar assim, ó, descendo as nuvens. Acreditem ou não, vai ser exatamente assim, porque nenhuma palavra falhou desse livro até hoje. Acreditem ou não, vai ser assim, e todo olho verá. Daí uma coisa que talvez há uns 50 anos atrás encucasse muita gente. A Bíblia é um livro de fábulas. A Bíblia tem lógica. Como? Se Jesus vai voltar lá na Palestina, lá no campo de batalha chamado Armagedon, o Vale do Megido, o planície de Josafá, o maior campo estratégico de guerra campal, que o próprio Napoleão Bonaparte uma vez chegou lá e disse: olha, esse lugar aqui é o lugar mais estratégico para uma batalha campal, lugar amplo, lugar imenso, um vale grande. Eu quero conhecer lá, eu sonho em conhecer Jerusalém, só para falar com mais propriedade para vocês. Olha, gente, é assim, se olha assim, você parece, o vale parece um mar. Eu não sei como é, mas eu sei pelo que eu leio, vejo. Mas imagine você olhando assim um mar.
uma grande planície. Eu imagino assim o Vale de Josafá, planície de Josafá, Vale do Armagedon, Vale do Megido. Bonaparte olhou assim e falou: olha, aqui dá uma batalha campal. E se vão estar reunidos todos os exércitos do mundo, ou pelo menos aqueles que se aderirem, se aliarem na campanha contra Israel, e é ali que Jesus voltará descendo do céu, todo olho verá. Não é possível. Aqui, por exemplo, eu vejo o céu da Palestina, eu vejo o céu de Israel. Se alguma coisa descer do céu lá em Israel agora, será que eu vejo daqui? Não vejo, não tem como. Nem se o Mauro estivesse voando, que nem ele voa assim acima das nuvens, é doido. Ele não vê lá em Israel. Dá para ver Israel? Não dá, é impossível. Nem se você pegar um avião, subir mais alto que você puder, você não vê o céu de Israel. Uma porque a terra é redonda, e outra não tem como, não é? E agora, a Bíblia falhou dizendo que quando Jesus voltar, sim, da mesma forma que isso, todo olho verá. Gente, imagine hoje se estoura uma guerra mundial. Todos os noticiários, jornais, sites, blogs vão noticiar isso e vão. Hoje, com a facilidade da internet, você pode transmitir um evento em tempo real para o mundo todo, tempo real. E você pode acompanhar isso, não precisa estar em casa, na rua mesmo. Hoje em dia, todo mundo anda assim, né? Nem olha para o lado, nem olha para o cima, todo mundo assim. Você só vê gente andando na rua assim. Interessante. No ponto de ônibus, na fila, no banco, todo mundo assim. Imagina, estourou a guerra mundial. Noticiários vão todos noticiando. Não vão estar assim? Olha agora, vai ser o grande ataque contra Israel. Agora os exércitos vão começar a bombardear, vão começar. E é uma batalha campal. Todo mundo vai querer assistir agora? Israel de um lado, todas as nações de outro. Olha, estão em. Vai ser agora. Todo mundo gosta de ver sangue, todo mundo gosta de ver batalha, todo mundo gosta de guerra. Então, olha agora. Eles vão tornar, olha, vão arrasar o exército. Aí de repente, todo mundo olha para cima. O que é aquilo? Olha, um míssil. Esses israelitas estavam escondendo alguma coisa. Vem uma bomba contra todo esse vale. Olha. E é nada mais nada menos que Jesus descendo. E as câmeras que vão estar lá focalizando a guerra vão olhar, vão apontar para cima. Todo olho verá em qualquer parte do mundo. Seja no celular, seja na televisão, seja na tela do computador, todo olho verá. Olha só, e a Bíblia, mais uma vez, tem razão. Gente, quem imaginava 50, 100 anos atrás que seria possível uma coisa estar acontecendo lá do outro lado do mundo e sendo transmitida para o mundo todo ao mesmo tempo? Outra, Jesus disse que no dia dele, 2 estariam numa cama, um seria levado, outro seria deixado. 2 estariam trabalhando no campo, um seria levado, outro seria deixado. Jesus volta de dia ou de noite? Nem de noite nem de dia, porque se enquanto aqui é dia, no Japão é noite, se no Japão é noite, aqui é dia. Para alguns Jesus volta à noite, para outros volta de dia. Então, mais uma vez, tem tantas coisas assim, que nenhum dos mais sábios do mundo até hoje conseguiu pegar um erro, uma falha na Bíblia. Disso, concordo em gênero, número e grau, que é impossível encontrar um erro. Pastor, uma vez Jesus, o evangelista Lucas, que escreveu também o livro de Atos, ele falou que Jesus curou 2 cegos no caminho de Jericó. Marcos falou que Jesus curou 1. A Bíblia errou. Será que está errado? Por exemplo, eu e o Jason saímos ali na rua e vimos um carro colidindo com 2 motos. Aí nós corremos para cá, gente, um carro pegou uma moto. Eu falo. Aí vem o Jason, gente, o carro pegou 2 motos. Será que eu menti? Será que ele mentiu? Não, nem os 2 mentiu. Eu vi da minha ótica, ele viu da ótica dele. No ponto de vista que eu olhei aqui, eu só vi uma moto, mas ele viu 2. Lucas era detalhista, ele era médico. O médico é detalhista, ele não se contenta em ver as coisas de uma forma assim
geral, ele vai nos detalhes. Por isso que o Evangelho de Lucas tem mais detalhes que os outros evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Eles são uma sinopse de todos os eventos e fatos que ocorreram na vida de Jesus. Lucas, mais detalhista, ele vai nos detalhes. Ele olhou, na visão dele, ele contemplou os dois servos. Marcos já é o mais prático, o evangelho dele é mais curto. O evangelho de Lucas foi destinado ao povo grego. O povo grego é detalhista, tanto é que a língua grega ela é tão cheia de detalhes, uma riqueza gramatical, que aí está a maior dificuldade da tradução para o português. Por que existem tantas traduções? Corrigida, atualizada, nova versão internacional, tradução da linguagem de hoje? Porque o texto grego dá margem para você fazer diversas traduções diferentes. Por exemplo, uma frase no texto grego, eu estudei o grego por 2 anos, o hebraico também. Só que se você disser, você fala grego, pastor? Não. Você fala hebraico? Não. Você lê um texto grego? Não. Você lê um texto hebraico? Não, depende do texto. Tem frases que eu consigo ler, é que nem em inglês. Se você fizer 2 anos de inglês, será que você lê tudo em inglês? Não. Você fala tudo em inglês com 2 anos de inglês? Não. Mas se você pegar uma frase mais curta, mais básica, você lê, você traduz. Mas o pouco que eu sei do grego, gente, se você pegar uma frase com 5 letras no grego, você às vezes não consegue traduzir para o português com 10 palavras. Você vai ter que traduzir com 15. Porque uma palavra no grego você não consegue expressar com uma palavra em português. Você tem que ter 3, 4, 5 palavras para traduzir aquela palavra no grego, que é uma língua rica. Tanto é que os maiores filósofos da história surgiram na Grécia. Os caras eram cabeça, eram intelectuais, eram grandes, eram filósofos. Então o vocabulário deles é riquíssimo, lindo. Aí você pega o hebraico, é o contrário. O hebraico com desenho é tipo o japonês. Com desenho, eles estão falando uma frase. Por exemplo, vocês querem falar o nome dentro de uma casa, eles colocam lá 3 pauzinhos, um pontinho, já quer dizer o nome de uma casa. Aí você fica, uma língua é ao contrário da outra. O grego você precisa de 10 palavras em português para traduzir uma. O hebraico você precisa de uma palavra hebraica, aliás, uma frase de 10 palavras no português, traduz em uma palavra no hebraico. Ou um desenho, tipo japonês. Tudo do Oriente, né? Então, gente, imagine a dificuldade de tradução. Por isso, Lucas viu 2 servos, Marcos viu 1. Nenhum dos dois mentiu. Isso não é um erro da Bíblia. Isso não tem relevância. Não vai interferir nada na minha fé, na minha salvação. Marcos, como era prático, conciso, resumido, o evangelho dele foi destinado aos romanos. Os romanos eram homens assim, práticos, homens de guerra, homens rápidos, de ações rápidas. A palavra que você mais vê em Marcos é então dali foi Jesus para tal lugar. Então os seus discípulos, era um evangelho de ação. Mostra Jesus caminhando rápido, andando para cá e para lá, fazendo isso, aquilo. Estilo do povo romano. Quando você escreve uma carta, você vai escrever uma carta para o presidente. Você não usa a mesma linguagem que você usaria para uma carta para um fazendeiro lá na roça, no nome do campo. Você vai usar palavras mais, você vai procurar palavras, vai lá no Google, deixa eu escolher a palavra bem legal. Mesmo que você não sabe o significado, você está falando como é que está falando. Então, os evangelhos foram escritos originalmente assim, cada um destinado a um povo. Lucas escreveu o seu evangelho destinado ao povo grego. Marcos escreveu o seu evangelho para os romanos lerem. Enquanto eles estavam ali, montados os seus cavalos, indo para a guerra, eles podiam ler um evangelho rápido. E aí então Marcos, sem detalhes, Jesus foi um cego no caminho de Jericó. Ele chamava-se Bartimeu, porque aquele homem Bartimeu chamou a atenção de Marcos. Agora Lucas não andou com Jesus. Lucas era um médico que seguia o relato dos outros. Ele ia fazendo pesquisa. Então ele perguntava: gente, como é que foi aquela vez que Jesus curou um cego no caminho de Jericó?
Eu li no Evangelho de Marcos, porque os Evangelhos sinóticos também um se baseia no outro. Eu li que Marcos escreveu isso. Aí João veio e fala: não, Lucas, Marcos escreveu que foi um cego, mas nós estávamos lá naquele dia. Foram 2 cegos. Pode escrever aí o seu Evangelho, que foram 2 cegos que Jesus curou. Apesar de nós não sabermos o nome do outro, mas foi numa tacada só, Jesus curou 2 cegos. Ah, é? Então não vou escrever isso. Mais ou menos assim. Sim, a Adriana levantou a mão. Se você tiver pergunta, pode levantar a mão também. Mateus também. Você leu os 2 cegos em Mateus? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 51. O cego de Jericó. O arrebatamento será primeiro que a volta de Jesus? Vamos lá para Tessalonicenses. Olha lá. Boa pergunta. Nós vamos responder pela Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 1, aliás, Tessalonicenses 1, 4, 13. Como que é? A volta de Cristo acontece antes, durante ou depois do arrebatamento. 1 aos Tessalonicenses 4, 13. Alguém lê para nós, por favor. A vida do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13. Pode ler. Pode continuar. Ok? Alguém já brincou de imã e alfinete? Você pega um imã grande, põe os alfinetes aqui na mesa e aproxima-se aquele imã dos alfinetes. O que acontece? Os alfinetes começam a pular, a saltar e grudar no imã, não é assim? Mesma coisa a volta de Cristo. Mas primeiro, os que morreram com Cristo ganham um novo corpo, que nem eu falei aqui na quinta passada, ou no domingo passado, esse corpo que nós vamos ganhar é igual ao corpo do Senhor Jesus quando Ele ressuscitou. Ele aparecia aqui e de repente sumia. Os discípulos estavam todos trancados em casa, portas e janelas, com medo dos romanos entrar lá e também matar eles. Jesus aparece lá dentro de repente, sem do nada. Não precisou abrir porta, não precisou abrir janela. Ele é um corpo totalmente diferente desse, sem nenhuma limitação física, geográfica, sem nenhuma barreira, sem estar sujeito a doenças, fraquezas, nada. É um corpo diferente, parece um fluido. É assim, mais ou menos assim. Então, ressonada a trombeta, dada a voz de ordem do arcanjo, que arcanjo só existe um. Arcanjo é o maior dos anjos. O arcanjo vai dar a voz, a trombeta vai soar, pela ordem de Deus. Deus dá ordem. Arcanjo, chegou a hora. Arcanjo solta a voz dele, a trombeta soa. Jesus aparece nos céus. Imediatamente os que estão dormindo no pó da terra, mortos do jeito que for, pastor,
Posso ser queimado quando eu morrer? Deus vai ter dificuldade em ressuscitar meu corpo e me dar um corpo? Não tem problema. Meu corpo pode estar desaparecido no mar? Não tem problema. Posso doar meus órgãos? Porque quando Jesus ressuscitar, como que eu vou ter um coração, um rim, como se eu doei? Não tem problema. Você não vai precisar desses órgãos no corpo glorificado. Vai doar tudo, se quiser. Aí então, Jesus aparece nos céus e nós, como taxinhas, alfinetes, somos atraídos por Ele. É uma coisa simultânea, né? Tem as coisas simultâneas. Apareceu, os mortos ressuscitam e em seguida, deu para entender? Bom, voltamos lá então. Atos 1:8, que é uma coisa riquíssima esse texto. Eu precisaria de uns 2 ou 3 domingos para completar, mas a gente vai devagarinho, tá? O importante da palavra é nós ruminarmos, mastigarmos devagarinho, para ir caindo no estômago e fazendo efeito, gerando vitamina. Por isso que a palavra de Deus é como estudar a palavra de Deus como uma ruminação. O que é uma ruminação? O boi come o capim, engole, volta para a boca, mastiga, engole. Por isso que o boi parece estar sempre mascando chiclete, né, ficando? Ele rumina. Interessante. Então, queridos, vamos iniciar do versículo 1, versículo por versículo, para a gente entender. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Para aí, para tudo. O que é esse livro anterior? Quem é esse tal de Teófilo? Começa daí, né? A gente, não dá não. A Bíblia é um livro muito difícil, muito complicado, não vai se valer Bíblia, não dá mesmo para mim não. Aí você já fecha a Bíblia. Quem é esse tal de Teófilo? O livro anterior? A Bíblia não explica nada. A gente precisa de outros livros, às vezes, para entender alguns detalhes da Bíblia. A gente vai pesquisar. Não é assim? Tem nenhuma matéria que você entende toda ela só através da matéria. Tem matéria que você vai estudar uma linha, você precisa consultar outros 10 livros. Você precisa ver a opinião de um autor, de outro autor, de outro. Hoje você tem a facilidade no Google, né? Mas, gente, quem escreveu o livro de Atos? Eu acabei de falar, acho que agora há pouco. Quem escreveu o livro de Atos foi? Lucas. Ele já tinha escrito outro livro? Qual? O Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas, o médico, escreveu o livro de Atos. Ele era um dos discípulos de Jesus? Não, ele era um médico. Ele com certeza já havia atendido muitos pacientes que Jesus curou. Aí ficaram com o cara, interessante, tinha uma mulher que vinha aqui todo mês no meu consultório, ela tinha um fluxo de sangue, e todo mês ela vinha aqui, eu passava um remédio, dava uma indicação, essa mulher não apareceu mais, foi saber o que aconteceu com tal mulher. Jesus curou ela. Ei, perdi o cliente. Aí tinha outro cara que ele tinha um defeito nos pés. Todo mês ia lá, pegava um remedinho, uma receitinha. Aí de repente, o que aconteceu com aquele meu cliente? Aí vem o senhor sabe? Jesus curou ele outro dia. Quem é esse Jesus que está fazendo eu perder tantos clientes? Aí foi conhecer quem era Jesus. Isso eu estou mais ou menos, né? Parafraseando, mas deve ter sido assim. Então eu quero conhecer esse Jesus. Onde ele está? Aí ele foi conhecer os discípulos depois. Aí ele começou a achar interessante a vida de Jesus, começou a relatar um monte de coisa. É mesmo, Jesus curou o cego? Jesus curou o aleijado? Jesus curou o senhor? Por isso que todos esses clientes subiram do meu consultório? Jesus vai acabar meu negócio. Eu vivo disso, eu vivo da enfermidade dos outros, e agora? Aí ele fez uma coisa, vou escrever um livro, já que eu estou com horas vagas no meu consultório. Não aparece mais tantos clientes, eu vou escrever um livro e falar sobre esse Jesus. Quem sabe eu ganho muito dinheiro escrevendo. Não sei, eu falo mais ou menos isso. Então, ele conheceu Jesus, os fatos da vida de Jesus, começou a escrever um livro. Aí, depois de algum tempo que Jesus subiu aos céus, aconteceu tudo, ele não tinha escrito no livro dele a morte de Jesus, ele escreveu. Mas ele não tinha escrito, vamos ver como é que termina o livro de Lucas. O livro de Lucas termina exatamente, olha, o primeiro livro que ele escreveu. O primeiro livro que ele escreveu já fala da ressurreição, já fala dos discípulos no caminho de Emaús, já fala
da ascensão de Jesus Cristo. Já fala, porque tem alguns evangelhos que não falam tudo, mas ele falou tudo. Falou inclusive da ascensão do Senhor Jesus. O evangelho dele termina assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoados, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Muito bem, Lucas escreveu o primeiro livro dele a respeito de Jesus. Vocês já viram aqueles autores que fazem um sucesso tremendo num livro, depois resolve escrever uma continuação daquele livro? Tipo, A Cabana fez muito sucesso. Tem algumas heresias no livro, é verdade, mas fez muito sucesso. Aí depois o mesmo autor resolve escrever Depois da Cabana. Ele viu que fez sucesso, teve interesse, então escreveu. E assim, muitos livros têm a continuação. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, contou até a ascensão de Jesus. Aí fica aquela pergunta: e depois, o que aconteceu? E os discípulos? E Pedro, Tiago, João, André, que a gente afundou no mar agora há pouco cantando, mas ele não afundou, então nós colocamos ele também no barquinho. Pedro, Tiago, André, João no barquinho, a turma toda. E aí? O que aconteceu com esses caras? Como é que foi a vida deles depois que Jesus subiu ao céu? Ah, legal, vou fazer um outro livro. Vou fazer um livro contando a história desses homens, os discípulos de Jesus depois que ele subiu. E Atos dos Apóstolos é exatamente isso, conta a história dos discípulos depois que Jesus subiu. Olha que interessante. Por isso que Atos vai falar de Pedro, vai falar de Tiago, vai falar de um outro discípulo que surgiu depois, Paulo. Vai contar a história desses homens. O Evangelho de Atos, o livro de Atos é isso, é a continuação da história dos seguidores de Jesus. Aí esse Lucas, naquele tempo os livros não foram escritos originariamente para ser livros. Muitos livros foram escritos como carta. As cartas, os livros do Novo Testamento, que a gente chama livro de Coríntios, livro de Tessalonicenses, livro de Gálatas, na verdade eram cartas. Paulo escrevia cartas para as igrejas, e essas cartas foram transformadas em livros da Bíblia, que a Bíblia é uma coleção de livros. Bíblia quer dizer biblioteca, o diminutivo da palavra biblioteca, pequena biblioteca. Aí nessa pequena biblioteca de 66 livros, nós temos alguns livros do Antigo Testamento e outros no Novo. No Novo Testamento, nós temos esses livros, são 39 no Antigo Testamento e o restante no Novo. Esses livros do Novo Testamento, a maioria são cartas. E para não fugir dessas cartas, Lucas ele falou: vou escrever um outro livro. E ele tinha um amigo, esse amigo chamava Teófilo, é o nome grego, Teófilo. Teo no grego quer dizer Deus, e filo quer dizer amigo. Então o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Lucas tinha um amigo que se chamava amigo de Deus. Certamente ele interessava-se pelas coisas de Deus. Aí escrevendo esse novo livro, já sei para quem que eu vou mandar esse livro. Vai ser o primeiro leitor meu, vai ser o primeiro que vai ler, Teófilo. Aí ele começa a escrever o livro de Atos, é assim: em meu livro anterior, Teófilo, que era amigo dele, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Bom, aí ele começa contando a história. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas. Ele já está escrevendo para mim. Deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do Reino de Deus. Ele está escrevendo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Se eu fosse Jesus, eu não teria paciência com seus discípulos. Jesus é o mestre dos mestres, é o símbolo da paciência, tudo. Jesus é tudo. Cabecinha dura esses discípulos, né? Gente, que incredulidade, até que eles receberam o Espírito Santo, abriram a visão. Eles eram duros de crer, gente. Já pensou? Jesus andou com eles 3 anos, constantemente falou: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele será ressuscitado ao 3º dia. Vai acontecer isso, vão me entregar à morte, mas eu ressuscitarei. Quando eu ressuscitar, vão lá para o Monte da Galileia, que eu vou esperar vocês lá. E os discípulos, quando Jesus morreu, acabou a esperança deles, ficaram com medo de morrerem também, se trancaram em casa. Em vez de ir lá para o Monte da Galileia, foram lá para o túmulo, ver se Jesus estava morto. Eram duros de crer. E agora, depois que Jesus aparece para eles, mostra que está vivo, dá todas as provas, eles ainda fazem uma pergunta cretina, idiota, ridícula como essa: dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles estavam mais preocupados com a questão política. Israel era um reino que já não era mais um reino independente, era dominado pelos romanos, o império, quarto e último império da história, dominava o mundo, e dominava Israel. Alguns dos discípulos eram do partido da oposição, do partido da libertação, do partido que reivindicava a restauração de Israel. Era do partido, vamos dizer assim, os guerreiros. Eles queriam de todo jeito libertar Israel. Tinha gente dos discípulos de Jesus que foi desse partido. Eles estavam constantemente preocupados com isso. Os 3 anos de Jesus, eles ficavam perguntando: Jesus, e aí? Quando é que a gente vai pegar nas armas, vamos tirar esses caras do poder, vamos restaurar o poder de Israel, vamos ser um Estado livre, independente? Quando é que a gente vai acabar com tudo isso? Tanto é que Pedro, até o último momento, ele guardou uma arma. Ele estava com a espadinha dele. Ele falou: vocês guardaram as espadas? Pois agora é o momento de vocês pegar. Pega lá de casa a espada. Aí Pedro já pensou: agora que a gente vai entrar em guerra com esses caras e vamos dominar o poder. Com Jesus conosco, a gente vai dominar esses romanos. Pedro era meio bruto, né? Era brutão, bem doidão. Aí Jesus estava mostrando que estava vivo, ressurreto, que não tinha mais um corpo normal como deles. Estava mostrando, tentando vislumbrar para eles um horizonte novo, que o mundo não se baseia só nisso aqui, que a vida da gente não é só a terra, as questões política, material, econômica, que tem muito mais. Aí eles fazem uma pergunta dessa. Em vez de eles perguntar: Senhor, é aí que nós vamos ganhar um corpo igual ao teu? Senhor, é aí que nós vamos estar no reino dos céus? É aí que nós vamos estar numa nova dimensão? Eles fazem uma pergunta da terra: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai vir para ser um libertador político, para sentar-se no trono no lugar dos romanos? É agora? Jesus, sem perder a paciência, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Aí vai para o que é mais importante: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele sempre, ele não perde o foco da coisa. Os discípulos estavam sempre indo para outro foco. Jesus volta para o foco. Não, o foco é esse, o mundo espiritual. Não importa quando Deus vai restaurar o reino a Israel, porque na verdade também estava na agenda de Deus, né, restaurar o reino a Israel, porque Jesus vai governar em Jerusalém, vai governar o mundo, mas isso não estava no alcance dos discípulos saber agora. Aí Jesus volta, porque é mais importante. O mais importante para vocês saber agora é que vocês vão receber poder no Espírito Santo, e vocês vão ser meus mártires. Mártires, porque a palavra testemunho no grego é martírios, que quer dizer mártir. Ou seja, para mim ser testemunha de Jesus, eu tenho que ser um mártir, estar disposto a perder minha vida. Porque ser testemunha nos dias de Jesus aqui, nesses dias dos apóstolos, era perder a vida.
Prova disso é que todos os discípulos, com exceção de João, morreram martirizados, e João morreu fazendo trabalhos forçados na ilha de Patmos. Todos eles, um perdeu a cabeça, outro foi arrastado vivo pelas ruas, outro foi encerrado pelo meio, outro foi morto com espada, outro foi enforcado, outro foi crucificado de cabeça para baixo. E aí? Todos foram mártires. E para ser um mártir, o que é preciso? Ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu sou um borra-botas. Eu vou, expressão bem chula, né? Borra-botas. Sabe o que é isso? Sabe o que é um borra-botas? É gaúcho que fala isso, borra-botas. Sabe borra-botas? Lá fora eu falo. Borra-botas. Se eu não tiver cheio de Espírito Santo, eu queria falar essa palavra minha chula, né? Eu me sujo, pronto. Medroso. Hã? Medroso. Medroso. E o medroso na expressão popular é um C pontinhos, pronto. É um C pontinhos, né? É um CA pontinhos, pronto. Eu não sei explicar, mas já entendeu, né? Então borra-bota, ele se borra todo, pronto. Se eu não tiver cheio de Espírito Santo, eu temo. A pessoa se chega um cara doido aqui armado, fala aí, quem daí mesmo é seguidor de Jesus, vai morrer agora? Ou você nega Jesus ou morre? Sabe que os novos vão falar, pode matar que eu não nego a Jesus, eu sou seguidor dele, eu creio em Jesus. Vai? Já fizeram isso na igreja. Eu queria um dia fazer uma peça assim, sabe? eu já vi isso aí. Viu? Pegar uns encapuzados aí e fazer denominar para fora. Quem é crente, quem se declara de Cristo, fica nessa parede, o resto vai embora. E nós vamos matar todos vocês que se declaram cristãos. Quantos ficariam? Eu fico preocupado com isso. Quantos ficariam? Não, eu estou só visitando hoje aqui, tchau. Não, eu me simpatizo com essa religião, assim, mas eu não sou do Jesus, não. Eu só posso ser mártir se eu estiver cheio de Espírito Santo. Se eu estiver cheio de Espírito Santo, eu tenho que falar, não, mata eu agora, eu quero ir para a glória, eu quero deixar esse mundo aí, eu quero ir morrer por meu mestre. É uma honra para mim, eu morro por essa causa, para você um dia saber que essa causa é verdadeira. Então se morreu por prazer, eles eram mártires, no sentido original da palavra, testemunhas. E é isso que nós vamos falar no próximo domingo, que eu não vou ter hoje, porque isso é uma introdução. Mas nós vamos falar como ser uma testemunha de Jesus. Você sabia que se você for chamado para testemunhar um crime, você é obrigado a ir? Você não pode deixar de ir. Se você for chamado para ser testemunha, alguém já foi chamado para ser testemunha num tribunal, num fórum? É obrigado. A testemunha, eu estou aprendendo isso esse dia lá, é obrigado a testemunha, não pode se esquivar de ir. Você sabia também que a testemunha não pode mentir? O réu pode mentir. Eu posso chegar lá no tribunal do júri e posso falar todas as mentiras, eu estou isento, porque eu não posso produzir provas contra mim mesmo. Isso é anticonstitucional. Se eu chegar lá, por isso que a Constituição me dá direito de mentir. Por isso que muitos réus aí mentem com a cara lavada. Você matou? Não matei. A arma disparou sozinha na minha mão, eu apontei assim, ela disparou, não matei. Eles podem mentir, agora a testemunha não pode mentir, ela faz um juramento. Se ela mentir, ela vai presa, ela fica presa. Então é sério ser testemunha. E Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Próximo domingo, nós vamos aprender como ser testemunhas de Jesus, como evangelizar, porque isso, como eu falei no início, é importantíssimo para a nossa vida cristã. Tão importante quanto a salvação e a santificação, porque se não houvesse testemunhas, você estaria aqui hoje? Verdade. Você é fruto do testemunho dos discípulos, que testemunharam a outros, que outros testemunharam, até chegar nos dias de hoje, 2000 anos depois. Olha como é importante o testemunho, ser testemunha. E se nós não cumprirmos a nossa missão hoje de ser testemunhas, o Evangelho não terá continuidade. Terminamos por aí, 11 horas em ponto, 10h57. 2 minutos para nós orarmos. Se alguém trouxe uma contribuição, também é o seu momento de contribuir. E dá tempo até de cantar enquanto isso. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esse estudo, essa palavra que nos mostrou, nos introduziu a ver como é importante sermos testemunhas Tuas, Jesus. Nós queremos ser testemunhas. Nos ajude para que no próximo domingo todos estejam aqui
E nós vamos aprender a ser testemunhas tuas, Senhor, porque isso é importantíssimo, é vital para a nossa vida. Deus, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos a cada dia do Teu Espírito Santo. Dá-nos vontade de sermos cheios, vontade de termos a Ti na nossa vida, vontade de Te seguir, vontade de Te conhecermos, vontade de Te servir, vontade de Te seguir, vontade de fazer a Tua obra, vontade de se santificar, porque tudo isso tem um prêmio, tudo isso tem uma recompensa. Nós só somos abençoados por crermos, por Te servirmos, por Te seguirmos, por fazermos a Tua vontade. Nunca até hoje ninguém deixou de ser abençoado sendo fiel a Ti, nunca. Nunca ninguém até hoje perdeu sendo fiel a Ti. Nós sabemos isso, por isso queremos. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar, eu menor dos Teus vasos.